Cara, vocês não sabem como é cansativo fazer vídeo, hein? Fala aí, mestres, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal, Quem é o Mestre? E hoje eu queria fazer uma coisa diferente. Se você sempre teve curiosidade de saber, ou gostaria de reviver como era ser, entre aspas, nerd, ou gostar da cultura pop dos anos 80, 90 e 2000, eu vou contar pra vocês como foi essa época mágica a partir da minha visão. Então, se prepara. Esse vídeo vai ser um longo e profundo mergulho na cultura pop do Brasil, principalmente dos anos 90. Era uma época sem internet, sem celular, sem streaming, sem redes sociais, mas cheia de magia. Eu sou de um tempo onde ser nerd era um rótulo e não uma tendência. Aliás, isso aqui pode ser um vídeo tutorial, mas quanto mais você conhecer de cultura pop, mais vai se identificar. E se você gosta de videogame, quadrinho, mangá, ou tem uma queda pelos anos 80 e 90, esse vídeo aqui é pra você. E essa, queridos mestres, é a minha história. Pra começar, eu nasci e cresci num bairro relativamente pobre. A galera lá gostava de futebol e soltar pipa. Coisas que nunca foram a minha praia. Eu preferia dinossauros, bonecos, desenhar, brincar de faz de conta. Agora imagina só, tentar achar alguém pra fazer essas coisas com você. É difícil. Eu peguei só o final dos anos 80, mas eles pareciam uma década bem mais longa do que realmente foram. Sessão da tarde e desenhos animados ditavam as regras. Eu brincava com bonecos do He-Man, Thundercats, Comandos em Ação, mas e pra comprar essas coisas? Cara, o meu pai era tão mão de vaca que fazia o Július parecer um filantropo. Felizmente, a minha mãe e alguns parentes quebravam o galho e me davam alguns brinquedos. E aí, vieram os anos 90. Que no Brasil, nada mais eram do que os anos 80 em um modo reprise por mais uns 10 anos quase. Eu finalmente podia descer e brincar fora de casa e brincar no terreno baldio atrás do meu prédio. Enquanto isso, eu assistia tokusatsus como Changeman, Jaspion, odiava a Xuxa, mas gostava de tudo que passava no programa dela, como Caverna do Dragão, Thundercats. Era basicamente isso na TV, Globo, Manchete e SBT. E aí, veio um detalhe importante. A minha mãe, ela trabalhava numa escola que tinha uma biblioteca absurdamente linda e antiga. Tinha livros e pilhas de quadrinhos. Daí foi lá que eu li de tudo, de Asterix a Super Aventuras Marvel. Eu amava aquilo. Eu conheci X-Men antes de ter passado na TV. Daí vem um ponto alto na minha história. Meu tio, uma das melhores pessoas do mundo e sempre deu muita coisa, sempre ajudou muito a nossa família. Mas ele também dava umas tralhas e meu pai pegava sem pensar duas vezes, tipo de espremedor de fruta a aquecedores de casa. E foi assim que a gente ganhou o nosso primeiro videogame. Foi assim que eu peguei um Atari. E cara, ele não funcionava, por mais que a gente tentasse. Mas calma, relaxa. No ano seguinte, ele deu outro Atari pra gente. E adivinha só? Ele também não funcionava. Sorte que no outro ano, finalmente, a gente ganhou um Master System Super Compact. Que, se você não conhece, era um monstro bizarro, era um videogame gigante e também era um joystick ao mesmo tempo. Era difícil de manusear, não sei como é que não desligava o jogo no meio da jogatina. Mas eu passei horas jogando Sonic e Jurassic Park. Que, aliás, esse último, eu já era louco por dinossauro. Eu tinha livros, revistas, e cara, quando eu vi Jurassic Park no cinema, a minha mente simplesmente explodiu. Imagina só, um filme que, convenhamos, ainda hoje bate de frente com muito CGI preguiçoso que tem por aí. Por volta de 1993 e 1994, eu frequentava a casa de um colega que também curtia boneco, videogame e essas coisas. O pai dele era uma mistura de Bill Gates com o Sr. Walsh, do filme dos Goonies, e ele mexia com computação. E foi assim que eu conheci jogos de DOS, ou DOS, tipo Doom e Prince of Persia. A gente também lá na casa dele jogou um jogo de tabuleiro chamado Dungeon. E não, ele não era exatamente um Dungeons and Dragons, mas era parecido. E esse foi meu primeiro contato com o que seria tipo um D&D. Isso se a gente ignorar, claro, Caverna do Dragão. Eu também lia muito jornal, tipo o Globinho, o Segundo Caderno, para ver os filmes que estavam passando. E foi por ali que eu li sobre RPG pela primeira vez. E eu fiquei tão fissurado que eu tentei criar o meu próprio jogo de RPG e narrar para algumas crianças lá na época. Mas eu falhei miseravelmente. Pelo menos a semente estava plantada. E então veio 1994, um meteoro chamado Os Guardiões do Universo. Cavaleiros do Zodíaco. E se você não viveu essa época, você não tem ideia do impacto. Sem internet, sem distração fácil, era um fenômeno absoluto. Todo mundo via. Menino, menina. Era diferente. Tinha violência, tinha sangue, amizade, heroísmo.
coisas que a gente não via nem em Thundercats, que era uma coisa mais séria. E os bonecos, eles esgotavam, eles eram caros, eles custavam de 35 a 45 reais. E numa época onde o salário mínimo era 70 reais. Você tem noção disso? Um boneco era basicamente metade do salário mínimo. Isso é loucura. E mesmo assim esgotavam. Eu nunca vou esquecer, teve uma época que eu rodei o bairro com a minha mãe em todas as lojas. Eu fui em todas as lojas e eu não achei um boneco. E não era um boneco que eu queria, eu simplesmente não achava nenhum. Eu tava disposto a levar o boneco mais ridículo que tivesse, mas eu não achava. E aí finalmente na última loja a gente achou. Eu achei o Fenrir. E ele até veio com defeito, mas eu não quis trocar porque eu simplesmente não queria esperar, sei lá, mais um mês pra aparecer outro boneco pra eu poder pegar. E 1995 foi um ano mágico. Eu já era independente. Mesmo com 10 anos, eu já ia e voltava da escola sozinho. Eu passava na frente das lojas de brinquedo, de camelôs, de papelaria. Eu via tudo que eu queria. E é claro, eu não comprava nada. Mas eu ficava também sozinho a tarde inteira em casa e ficava assistindo as reprises de Tokusatsu que passava na Record, tipo Changeman, Jaspion e Flashman. Eu também comecei a comprar nessa época livro-jogo, aqueles RPG solo que você joga sozinho lendo livro. Foi uma revolução. E eu também comprava muita miniatura de chumbo de RPG que, até hoje eu não sei porquê, em algumas papelarias eles eram vendidos. E eu comprava mesmo assim. As minhas tias que moravam no prédio do lado tinham TV a cabo, que era um luxo naquela época. E graças a elas eu consegui assistir alguns desenhos como Doug e Beavis e Butthead. E depois de um tempo elas começaram a gravar esses programas pra mim, numas fitas VHS. Eu também comecei a comprar umas revistas que falavam sobre Cavaleiros do Zodíaco, tipo o Herói. Ela era tipo a Wizard americana, que aliás a Wizard também saiu aqui no Brasil depois. Mas a Herói, ela não falava só sobre cavaleiros. Ela usava cavaleiros como um carro-chefe, mas ela falava de tudo da cultura pop. Heróis de quadrinhos, seriados, filmes. E ali eu fui ampliando cada vez mais o meu repertório sobre cultura pop. Mas aí veio 1996 e uma coisa terrível aconteceu. Eu mudei de bairro. Pode não parecer grande coisa hoje, mas antigamente isso era bizarro. E os anos seguintes trouxeram coisas incríveis. Mas eu preferia saber disso pouco antes de virar o Daniel LaRusso. Pois é, eu cheguei na Califórnia, vindo de Nova Jersey, que seria meu bairro antigo. Eu saí de um bairro de classe média pobre para um bairro mais elitista perto da praia. Mas essas tretas só foram acontecer mesmo lá para 97, quando eu passei a estudar perto de casa. Em 96, ainda estava um pouco mais tranquilo. Mas voltando aqui, o ano era 1996, tudo mudou. Eu deixei o subúrbio para morar num bairro chique, com uma vista para o mar, e eu estudava longe de casa. Eu estudava no bairro vizinho, e eu não conhecia ninguém por perto. Só para vocês terem noção, a internet já existia, mas ela só começou a bombar aqui em torno dos anos 2000. Então eu tava lá, isolado, sem amigo, sem referência. As minhas tias foram meu salva-vida. Elas não só deram fitas gravadas, como assinaram as revistas da DC pra mim. Nessa época, eu peguei o Superboy clone, eu peguei o Aquaman perdendo a mão, eu peguei a Zero Hora, que foi, de novo, a DC sendo rebutada. Pelo menos, eu tinha uns contatos interessantes. Tinha um colega de escola que a tia dele viajava pro Japão e trazia algumas coisas interessantes. Resultado, ele me emprestou e depois me vendeu por R$5 uma fita de VHS original de Dragon Ball Z. Detalhe, Dragon Ball Z só foi passar no Brasil em 1999. E o filme era, se eu não me engano, o filme 7. Aquele que tinha os androides 13, 14 e 15. Detalhe, era tudo em japonês, sem legenda, nada. Eu assisti tanto que eu decorei todas as falas em japonês. E foi aí que eu descobri que a voz original do Goku era aquela voz. Na época, isso era insuportável. Hoje em dia, eu não consigo aceitar outra voz que não seja essa. Além disso, as minhas tias salvaram minha sanidade. Com as fitas do Beavis e Butthead, também com outros filmes da Sessão da Tarde, como Hulk, A Volta do Capitão Gancho, e elas também me deram a fita dos Cavaleiros do Zodíaco contra o Lúcifer. Tias, muito obrigado. Por sorte, com essa onda de animes, o SBT começou a investir e dava pra assistir no sábado coisas como Fly, Guerreiras Mágicas de Rei Earth e o primeiro Dragon Ball. A Manchete, na mesma época, começou a trazer Sailor Moon e Yu Yu Hakusho. Eu comecei a comprar revistas só sobre anime, e eu lia resumos, conheci os títulos que jamais chegariam no Brasil e jamais chegaram, e eu comecei a criar minhas próprias histórias também. E aí veio finalmente 1997, como eu falei. Era uma vibe estranha, era tipo anos 80, pessoal andando de bike,
muitas casas no bairro, uma vida pacata, isolada. Era bem um subúrbio americano, não um subúrbio brasileiro. E aí sim eu cheguei nessa fase do Daniel LaRusso, o famoso Daniel San. As tretas vieram com tudo. Valentões, brigas, ser cercado depois da escola. Cara, o bullying de verdade. E eu tive direito até meu próprio Johnny Lawrence, o cara loiro, valentão, de olho claro, marrento. E eu era o personagem que eu mais odiava, cara. Eu era o Daniel San, o cara que sai do subúrbio pobre e vai pra um bairro rico. Cara, e eu odiava a praia. E por ironia do destino, hoje em dia eu não consigo morar longe dela. E eu não conseguia me adaptar à nova realidade. Eu ficava pensando como teria sido a minha vida se eu tivesse continuado no bairro antigo, com meus amigos antigos de infância, com uma namorada que cresceu comigo, uma rotina mais familiar. Mas não, eu tinha que ficar lá lidando com aquela galera snob. Então, eu me voltei mais ainda pros quadrinhos e pros animes. Foi nessa época que eu finalmente joguei First Quest, e depois o próprio AD&D, com gente aleatória da escola que tava experimentando coisas novas. Sorte que eram só jogos, né? No colégio, pelo menos tinha uma galera que jogava Magic, então até que dava pra trocar uma ideia. Mas contava no dedo quem curtia anime ou quadrinho. Era complicado, pensa só. Você assiste um filme da Marvel, e aí você acha ele incrível, e você quer comentar com alguém. Mas e em 1997, como é que você fazia? Você falava Marvel, e a resposta era, o que é um Marvel? Ou então, era um soco na sua cara. Imagina só quando saiu Marvel vs DC, o conflito mais esperado do século. E você só podia reclamar com mais 2 pessoas sobre o Lobo ter perdido pro Wolverine, ou sobre o Mercúrio ser um lixo perto do Flash, ou sobre o Robin ter ficado com a Jubileu, ou que o Superman realmente derrotava o Hulk. Mas, se acompanhar Marvel e DC era difícil, a gente teve um privilégio de ter o nascimento de algo novo, algo da nossa época, a Image Comics. O Spawn, que foi criado pelo Todd McFarlane, que antes desenhava o Homem-Aranha na Marvel, chegou aqui só em 1997, e a gente tinha um Spawn para chamar de nosso, um herói da nossa época. E por falar em Spawn, tinha um colega de escola que morava numa casa bem maneira, e o pai dele trabalhava na Gulliver, uma empresa de brinquedos. E dava pra comprar uns bonecos mais baratos com ele, tipo do Spawn e do Johnny Quest, do desenho novo. Eram bons tempos. Voltando pros animes. E em 1998, saiu Ranma Meio, pela extinta Animangá. Eu comprei, acompanhei, fiquei louco com isso. Também comecei a frequentar mais eventos de RPG e anime. Eu lembro que rolava muita coisa ali pelo Castelinho do Flamengo. E os eventos? Eram bizarros, obscuros, pouca luz. Um clima meio cult, underground, trevoso, mas a gente amava aquilo. Ah, deixa eu encaixar uma informação sobre videogame, porque isso percorreu alguns anos. Eu tive contato mais com o Super Nintendo por causa das minhas primas, e elas tinham várias fitas que elas traziam dos Estados Unidos. Isso por volta de 1995. Detalhe, eu só fui conseguir juntar dinheiro para ter o meu Super Nintendo em 97, quando o 64 já era febre. Pobre Peter Parker. Pobre Peter Parker. Sempre quebrado. Mas daí veio o pulo do gato. Depois de tanta humilhação, eu me dei bem. Eu tinha uma colega na escola e os pais dela tinham uma locadora e eles traziam muita coisa dos Estados Unidos. E um dia, ela me presenteou com uma fita do Super Nintendo. Disse pra eu escolher entre 2. Ela me mostrou as 2 e falou: "Você quer essa aqui?" Clay Fighter, ok, eu respeitava e conhecia essa fita. E a outra, essa aqui. Espera um minutinho. Earthbound. É isso aí, Mother 2. Só que eu não fazia ideia do que era aquilo. Eu fiquei na dúvida, eu falei, cara, será que eu pego o Clay Fighter? Não sei o que é Earthbound, pode ser aqueles jogos chatos de nave. Só que, cara, aquela caixa gigante, nenhuma fita do Super Nintendo tinha aquilo. E eu arrisquei a sorte e falei, beleza, vai ser Earthbound. E cara, como eu joguei por anos e anos. Por isso eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas do Brasil a jogar Earthbound, e talvez uma das únicas a ter o cartucho original. Eu também aluguei muitas fitas em locadoras aqui próximas, principalmente Mega Man X3 e Earthworm Jim. Também ganhei algumas fitas e troquei com colegas, então eu cheguei a ter Donkey Kong 1, 2 e 3, além de Zelda, A Link to the Past e, é claro, Earthbound. Cara, eu tinha o santo grau das fitas. Ah, deixa eu só abrir um pequeno parágrafo sobre a música, porque essa etapa foi outra que percorreu um longo caminho e também fica difícil de botar em ordem cronológica. Mas eu sempre gostei de rock. Mas no meu bairro antigo, a galera só ouvia funk, que comparado ao de hoje em dia, era muito bom até. E os meus pais nunca curtiram música, então eu acabei não aprendendo nada com eles sobre isso. Mas eu aprendi a gostar de rock ouvindo as aberturas dos desenhos dos anos 80 e 90, como Jace e Guerreiros do Espaço, Punk, Polyposition,
Mask, Denver e Dinosaurs. Ali, eu podia nem saber o que era rock, mas com certeza era daquilo que eu gostava. Claro que com filmes tipo Bill e Ted, Clube dos Cinco, Caçadores de Emoção, trouxeram também grandes trilhas sonoras. Mas eu só consegui ouvir ali, quando passava o filme. Eu aprendi também algumas coisas com os filhos mais velhos das amigas da minha mãe, do meu antigo bairro. E no meu bairro novo, eu conheci uma galera bem no estilo Lost Boys. E eles moravam em um prédio que era bem perto de uma pedra da praia que lembra o Point dos Garotos Perdidos do filme. E é sério, isso é muito bizarro. De 97 a 2000, a minha vida foi como vários filmes dos anos 80. Inclusive, um dos caras desse grupo dos Garotos Perdidos parecia muito Corin Rain. E eu aprendi muito de rock com eles, e posteriormente com outros amigos. Eu não lembro exatamente quando a loja Metrópolis abriu, mas eu lembro que finalmente eu consegui comprar coisas lá. Comprei fita VHS de anime, e aí não precisava ficar indo pra eventos pra poder comprar. E mais tarde, com o surgimento de DVDs, eu comecei a comprar DVD também. Depois dos anos 2000, sempre que eu podia, eu tentava ir em algum evento de anime, sozinho ou acompanhado de pouquíssimas pessoas. Por sorte, eu tive bons grupos de amigos e colegas e eu consegui sentar e construir o meu mundo de RPG. Eu comecei a ficar muito mais focado em RPG do que qualquer outra coisa. Eu narrava muitas mesas diferentes, também jogava muitas mesas diferentes. A gente viu o cenário de RPG brasileiro Tormenta nascer. A gente comprava e trocava algumas revistas Dragão Brasil, que estava sempre tentando transformar tudo em RPG, de Mega Man a cultura brasileira. E eu também comecei a jogar Magic, só que ali só em torno de 1999, porque Magic sempre foi caro. Essa moda de camisa de banda e All-Star começou a ressurgir depois do Rock in Rio 2001, que aliás aconteceu aqui perto de casa, mas eu também não quis ir porque eu não gosto muito de show. E você deve se perguntar, por que não era comum antes? Hoje em dia, você compra camisa de rock ou de anime em lojas tipo Renner ou Riachuelo, mas antigamente não era tão simples. Você precisava ir numa loja especializada para comprar essas camisas. Sabe essas camisas que todo mundo tem hoje em dia do AC/DC ou do Ramones? Então, antigamente você não achava isso em qualquer lugar. Não era em qualquer esquina ou na internet. Uma camisa simples com o símbolo do Superman ou do Lanterna Verde ou com o rosto do Axl Rose era uma coisa muito difícil de achar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Com o avanço dos gravadores de CD e da internet, agora a gente podia gravar CDs com músicas preferidas, ao invés de andar com uma case gigante pro Discman. Isso quando a gente tinha Discman. Agora, com a era da internet, depois dos anos 2000, você podia conhecer pessoas mundo afora com programas tipo ICQ ou MSN. Você podia ouvir música no Napster ou baixar coisas no Emule. Mesmo que fosse difícil, dá pra você baixar algum episódio de anime, desenho antigo, música, filme e jogos. Era o paraíso. Imagina só, você finalmente podia ler ou ver o que aconteceu na saga de Hades, que era a parte final de Cavaleiros do Zodíaco. Ah, também apareceram redes sociais como Orkut, inclusive eu era dono de algumas comunidades. Eu criei o único grupo de Ushio Tora, Karakuri Circus e Wicker Man, o Homem de Palha, aquele filme do Christopher Lee de 1973. Cara, eu acho que eu vou parar por aqui, porque eu já dei muita referência, eu acho que depois dos anos 2000 não tem mais muita novidade. Tudo que eu tinha pra conhecer eu já conhecia. Então, eu acho que é isso, galera. Eu espero que você tenha ficado até aqui comigo, que você tenha gostado. Isso foi um breve relato da minha vida que eu parei pra pensar um pouco. E pra você que ficou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se você quiser. E é isso. Um grande abraço e valeu! Existe um lugar onde você não procurou e é lá, somente lá, que você vai encontrar o mestre.